Queridos, realmente o problema das pessoas é que elas tiram a palavra de Deus do seu contexto, né? A Bíblia não fala apenas de um tipo de véu, né? A Bíblia, ela fala de vários tipos de véus, né? Com vários tipos de uso para esses véus, né? Embora a palavra véu, quando você se refere tanto à palavra grega para véu, no caso de Moisés, quanto ao nome do véu que a mulher usava para orar e profetizar, lá em Corinto, ser a mesma, calumá, tratam-se de véus diferentes. O que é um véu? Primeira coisa, o véu não é aquele véu de filó, que o pessoal costuma dizer. O véu de filó é aquele véu fininho, né? Um véu transparente. Tem até a igreja evangélica, uma grande denominação aí que também usa, as mulheres também usam véu, né? E elas usam este véu, que é um véu transparente, né? Um véu finíssimo. Biblicamente não é este o véu, né? O véu é um tecido, né, que você não consegue enxergar por ele, né? Ele é um véu mais grosso, tanto é, né, que ele conseguia, no caso de Moisés, esconder o brilho da glória de Deus do seu rosto. Mas, apesar dessa semelhança, os véus são diferentes. Apesar de, como coisa igual, eles terem o fato de não serem transparentes, né, e de vedarem, esconderem, fora isso, eles têm usos diferentes. Então, por exemplo, quando você vai lá em Gênesis e você lê sobre o encontro tão romântico e tão bonito, né, entre Isaac e Rebeca, você lê ali que quando Rebeca percebe que Isaac se chega a ela então coloca o véu. Este véu não tem nada a ver com o véu que a mulher usa para orar e profetizar. É um outro véu, né? É o véu que as mulheres que ainda eram donzelas, né, que ainda não haviam se casado, né, elas usavam para proteger-se, né, para resguardar a sua beleza diante do seu pretendente, né? Uma coisa que é bastante enraizado, né, na cultura do Oriente. Outro véu é esse véu que Moisés usou, o qual ele cobriu. Veja, ele cobriu o seu rosto, queridos, né? E aí tem uma diferença grande entre o véu que a mulher usa para profetizar, que ela coloca sobre a cabeça e deixa o rosto em descoberto, e o véu que Moisés usou. Moisés cobriu o rosto, né? Porque aqui emitia, né, a glória de Deus. Então, são véus completamente diferentes, né? Tem o véu do templo, por exemplo, o véu do templo que se rasga de alto a baixo, quando Cristo morre na cruz do Calvário, né? O véu do templo, ele também era um véu que você não viu o que tinha por trás, né? Ele fechava, né, e separava o lugar santo do lugar santíssimo. Apesar disso, também é um véu que não tem nada a ver com o véu que a mulher usa para orar e profetizar, né? Agora, por isso que quando nós falamos de 2 Coríntios 3,16 e fala deste véu de Moisés, não tem nada a ver com o véu de 1 Coríntios 11, que a mulher deve usar como um mandamento dado ali por Deus por meio do apóstolo Paulo, né? O véu de Moisés era outra coisa. O fato, né, o pastor Misael já explicou, o fato, né, de Moisés ter usado era para cobrir a glória que assustava o povo de Israel, né? E o fato de tirar, né, é tirar o quê? Tirar, né, na verdade, a incredulidade, né, das pessoas nos dias de hoje. Agora, nós cremos que o véu
que a mulher usa para orar e profetizar, este não foi tirado. Pelo contrário, ele está plenamente em vigor, queridos. E veja, não é porque lá em Corinto apenas se usava, porque Corinto era uma cidade libertina, não é porque lá em Corinto as mulheres tinham que ter uma distinção das prostitutas rituais, né? Não podemos dizer que que só lá eles usavam, né? E o texto aqui que nós temos por base, que é justamente 1 Coríntios 11, deixa muito claro isso, né? Paulo ele começa falando que ele elogia eles, porque em tudo eles se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Aí vem alguém e fala espertamente, tá vendo? É tradição, não é ensino de Deus. Só que a pessoa não é capaz de pesquisar o sentido original desta palavra tradições. Tradições é a mesma palavra usada lá quando Deus entrega a lei a Moisés. Vamos falar aqui do mesmo assunto que o pastor Misael falou. Quando Deus entrega a lei a Moisés e dá ordem para que eles transmitissem de geração a geração, que os pais inculcassem na cabeça dos filhos os mandamentos de Deus. Veja, não era apenas uma tradição, eram mandamentos de Deus. Mas a mesma palavra tradições, é usada lá para falar dos mandamentos de Deus. Aqui, tradição não é um costume humano. As tradições são os ensinos que vêm de Deus. E a palavra aqui é muito clara. Quero que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Quando Paulo fala isso, ele não está falando sobre um ser maior do que o outro. Ele está falando sobre uma ordem da criação. Ele está falando sobre como Deus fez, os papéis diferentes de cada um estabelecidos por Deus. E então ele coloca, né, que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, né, pela ordem da criação. E por conta disto, de algo que vem lá da criação, quando não havia ainda pecado, queridos, uma coisa que acontece lá na criação, não havia judeu, não havia grego, presta atenção nisso. Por conta disto, o homem não deve orar ou profetizar, né, ou seja, cultuar, com a sua cabeça coberta. Entenda, aqui em 1 Coríntios 11, ele nem usa essa palavra calumar, véu. Ele usa a palavra cobrir. Não traz a palavra véu aqui. Mas, meus amados, não é por isso que o cabelo é dado no culto em lugar de véu. Porque quando ele fala cobrir, deixa muito claro na acepção dessa palavra que você está cobrindo a sua cabeça com os seus cabelos, né? O cabelo você não pode tirar e colocar. Estamos falando de uma peruca, estamos falando de cabelo. Então o cabelo não pode ser tirado e colocado, né? Então o cabelo, você não usa esse verbo cobrir. Cobrir é uma coisa que é colocado sobre a sua cabeça, né? E não se trata de chapéu, se trata do véu. Então a cobertura aqui é o véu, tá? Então o homem não deve cobrir com nada a sua cabeça, e a mulher por outra via, né? A mulher que ora ou profetiza, ela tem que cobrir, porque com a cabeça descoberta ela desonra a sua própria cabeça. Veja, amados, Paulo, ele está escrevendo às mulheres de Corinto, e para mostrá-las o tamanho do erro e da desobediência que é as mulheres se apresentarem a Deus sem o véu, sem uma cobertura na cabeça, ele usa uma comparação de algo que acontecia em Corinto. Qual era o problema de Corinto? Corinto, ele tinha ali no monte, atrás da cidade, na Acrocorinto, um templo. E daquele templo, toda noite desciam 1000 prostitutas rituais que iam oferecer os seus serviços, se prostituindo lá embaixo
com os homens. Essas prostitutas rituais, elas faziam o quê? Elas desciam a montanha e elas praticavam sexo em troca de dinheiro, mas não era uma mercadoria simplesmente como a prostituição é nos dias de hoje. A prostituição era uma prostituição ritual, né? A relação sexual era uma forma de adorar os deuses pagãos, né? Então elas não só traziam o dinheiro que ajudava no sustento do templo, como elas promoviam o culto, né, daqueles deuses pagãos. Então toda noite elas faziam isto. Mas elas, por conta de serem prostitutas, elas não podiam andar como as mulheres da sociedade, muitas vezes com véu na cabeça, e por conta de não andarem com véu, elas podiam deixar o cabelo comprido à mostra. Então, para haver uma diferenciação, elas tinham o seu cabelo cortado, né? O seu cabelo, né, já que elas não podiam usar um véu, e ficava então os longos cabelos à mostra. E o cabelo no passado era assim, né, um símbolo da feminilidade, da sensualidade. Elas então tinham esses seus cabelos cortados, tá? Então Paulo ele fala o quê? Se vocês não querem usar o véu na igreja, o véu para orar e profetizar, por que vocês também não cortam o seu cabelo? E uma mulher de Corinto, ali da igreja de Corinto, ia falar assim: de jeito nenhum, Paulo, porque se nós cortarmos nosso cabelo, nós vamos ser chamadas de prostitutas, porque são as mulheres prostitutas que têm seus cabelos cortados. Então Paulo fala assim: se para vocês é vergonhoso cortar o cabelo, então usem o véu. Por quê? Porque espiritualmente, diante de Deus, é uma desonra você comparecer perante Ele sem usar o véu. É isso que Paulo fala, esta é a argumentação do apóstolo Paulo. Isso não tem nada a ver com a cultura de Corinto, isso é o argumento que ele usa, porque está escrevendo aos Coríntios. Ele não vai falar sobre o que acontecia lá em Roma, que tinha uma outra cultura. Ele pega um fato que acontece lá para elas sentirem o peso da desobediência que elas estavam tendo e como aquilo desagradava ao seu Senhor, desagradava a Deus, queridos. Mas o motivo, Paulo deixa bem claro, né? Deixa muito claramente, né? Ele fala o quê? Que o motivo se deve à presença dos anjos. Por que dos anjos, né? Porque os anjos, queridos, eles prezam pelas ordens de Deus e atuam por causa das ordens de Deus. Então, da mesma maneira, também, o ser humano ele deve prezar e trabalhar de acordo com a ordem de Deus. Então, por conta disto, as mulheres elas devem ter esse comportamento regido por algo que foi dado na criação quando nem pecado ainda havia, certo? Né? Então, meus amados, o motivo não é material e nem cultural. Ou você acha que o respeito de um anjo por Deus e do homem para com a lei de Deus tem a ver com alguma coisa material, tem a ver com cultura? Não é espiritual. Agora, vamos lá, e no dia a dia? Acabou o culto, eu saio do culto, minha esposa sai do culto, minha filha sai do culto, né? A Bíblia nos diz ali que para o dia a dia, né, o cabelo é dado em lugar de véu. Paulo fala isso muito claro, né? A própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar o cabelo comprido e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas isso quando? Né? No dia a dia. No dia a dia, né? Por quê? Porque Paulo ele não poderia se contradizer. Ele já tinha falado sobre a ordem no culto,
né? Ele fala claramente, né, que na ordem do culto a mulher deve cobrir a sua cabeça e o homem não. Mas no dia a dia não é preciso que ela use um véu. Por quê? Porque no dia a dia o seu cabelo lhe é dado em lugar de véu. Então Paulo, agora sim, ele separa a questão da cultura da época da questão, né, da ordem de Deus. Então, o cabelo é no dia a dia e no momento do culto, sim, é um caso espiritual. Havia lá em Corinto, irmãos, pessoas que não queriam obedecer. Havia mulheres que estavam com dissensão, falavam que, naquele argumento, né, que Paulo queria dominar, que era um absurdo, né, que a mulher tinha direitos, essas coisas, né, que hoje nós ouvimos bastante, né? E Paulo, então, encerra a discussão falando o seguinte: se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. Então fica muito claro que esta questão não era uma questão de Corinto, era uma questão de todas as igrejas de Deus. E por ser um motivo espiritual, não estava restrito à sua época. Por isso, cooperador Williams e demais irmãos que estão nos acompanhando, pastor Misael e todos os irmãos, né, nós podemos com tranquilidade, né, dizer que o fato do véu ser tirado em Moisés não tem nada a ver com a mulher usar o véu em 1 Coríntios 11. Por quê? Porque o véu de Moisés era uma coisa, o véu que está em 1 Coríntios 11 é outra. E o véu em 1 Coríntios capítulo 11 não tem como motivação cultura de época, não tem como motivação ensino humano, não tem como motivação as prostitutas rituais. Isso foi uma forma como Paulo usou para descrever o tamanho do problema que a mulher que não aceita usar o véu, ela traz, né, no momento que ela está em adoração a Deus. Paulo, ele fala que a mulher que não usa o véu diante de Deus, ela está se prostituindo, no sentido de prostituir a palavra, está denegrindo, está desonrando a sua própria cabeça diante de Deus. E, queridos, o que nós fazemos, como diz a palavra de Deus, devemos fazer tudo para a honra e para a glória do nosso Deus.